Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo com relação à geometria espacial. E o conceito que iremos trabalhar hoje é o conceito de volume. Bem, eu gosto sempre, pessoal, de associar o conceito de volume à capacidade que um objeto tem de armazenar determinado líquido, por exemplo. Então, quando nós falamos que uma garrafa de 2 litros possui capacidade de 2 litros, isso significa dizer que o seu volume é de 2 litros. Tudo bem? Imagine uma jarra de suco, onde dizemos que sua capacidade é de 1 litro. Quando fazemos referência à capacidade, estamos tratando de um conceito muito especial da matemática, chamado de volume. Bem, e por isso, na aula de hoje, vamos falar um pouco a respeito de volume de alguns sólidos que já vimos anteriormente nas aulas anteriores. Então, vamos falar do volume do cubo, do volume dos prismas e do volume do cilindro. Tudo bem? Nas demais aulas, vamos tratar um pouco a respeito do volume de algumas pirâmides. Então, vamos começar tratando a respeito do volume de um cubo. Bem, o cubo, pessoal, pode ser calculado seu volume da seguinte maneira: basta multiplicarmos a medida de suas três dimensões, ou seja, do seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Lembre-se que no cubo, suas dimensões são todas de mesmo tamanho, ou seja, de mesma medida. Então, vamos dizer que nesse meu cubo aqui representado, o seu comprimento tem medida a sua largura também terá medida A e a sua altura também terá medida A. Por que são todos da mesma medida? Porque, novamente, estamos tratando a respeito do sólido chamado de cubo, e no cubo todas as suas três dimensões são de mesma medida. Então, para calcular esse volume, basta multiplicarmos o valor dessas três medidas, que é a mesma. Então, teremos que o volume do cubo é igual a vezes A vezes A. E, portanto, posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira, que o volume do cubo é igual a A ao cubo. Lembre-se que A é a medida, é o valor do comprimento de uma de suas medidas, porque todas as demais possuem o mesmo valor. Vamos agora tratar a respeito do volume de um prisma, pessoal. Lembre-se, o prisma pode possuir diferentes bases, diferentes polígonos em suas bases. Mas, independentemente disso, veja como faremos para calcular o volume de qualquer prisma. Então, vamos pegar um prisma de base quadrada. Veja, para calcular o volume de um prisma, vamos sempre calcular o seguinte produto entre a área da base e a altura do prisma. Tudo bem? Como estamos tratando de um prisma de base quadrada, teremos que a área da base de um quadrado, você deve se lembrar que é L ao quadrado, certo? E a altura do prisma aqui está representada por H. E, portanto, pessoal, encontraremos o volume desse prisma de base quadrada calculando a área da base, que seria L ao quadrado, e multiplicando pelo valor da altura desse prisma. Agora vamos tratar um pouco a respeito do volume de um cilindro. Veja, para calcular o volume do cilindro, faremos algo bem semelhante ao que fizemos com os prismas. No entanto, lembre-se que para calcular a área da base, se utilizaremos de uma fórmula um pouco diferente. Para calcular a área da base a área de um círculo, você deve se lembrar que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado, certo? Enquanto que a altura do prisma aqui continua representando por h. O volume de qualquer cilindro devemos encontrá-lo como sendo πr ao quadrado h. Tudo bem? Vamos agora resolver alguns exemplos. Acredito que assim ficará mais claro para todos. Lembre-se, pessoal, de sempre pausar ao vídeo e tentar realizar os exercícios antes. Leia, pause, tente entender cada um deles. E assim,
Depois de tentar resolver você mesmo, você poderá dar continuidade ao vídeo para esclarecer as suas dúvidas. Vamos começar por esse exemplo número 1, onde desejamos calcular o volume de um cubo cuja diagonal da face mede 8 centímetros. Veja, pessoal, você deve se lembrar que, como acabamos de dizer, que para calcular o volume de um cubo, devemos calcular o produto entre o comprimento de suas três medidas, do comprimento, da largura e da altura. No entanto, não temos nenhuma dessas três medidas. O que temos aqui, o que nos foi dado na questão, foi o comprimento da diagonal de uma de suas faces. Então aqui, vamos escrever o volume de um cubo. Você deve se lembrar que o volume de um cubo pode ser calculado como sendo A ao cubo. Lembre-se, A é o valor de uma de suas medidas, certo? No entanto, não temos nenhuma delas. E para isso, pessoal, você precisará lembrar que para calcular a diagonal de um quadrado, utilizamos essa seguinte fórmula, que a diagonal de um quadrado ela é dada por L raiz de 2. Veja que essa fórmula associa o valor da diagonal de um quadrado, que é o que temos, é a medida que nos foi dada, com o comprimento do lado deste quadrado. Se utilizarmos essa fórmula, teremos a seguinte equação, que no lugar de D, que é a diagonal, tem o valor 8. O L é o que eu desejo encontrar. E aqui temos que repetir a raiz de 2. Vamos isolar o valor da variável L? Então teremos que L é igual a 8. O 2 estava a raiz de 2 estava multiplicando o L, passa para o outro lado, dividindo. Agora lembre-se que nunca podemos deixar uma raiz quadrada no denominador. E para isso, devemos racionalizar. A racionalização ela acontece multiplicando o numerador e o denominador, ou seja, em cima e embaixo da fração, pela mesma raiz do denominador. Veja, a raiz do denominador é raiz de 2, e, portanto, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. O que irá acontecer com essa fração? Vamos ver? Veja, 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. No entanto, aqui no denominador temos raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso resultará em 2. E, portanto, eliminamos a raiz do denominador da minha fração. Veja que agora posso simplificar esse 8 que está fora da raiz com o 2 que está aqui no denominador. Simplificando 8 por 2, ou seja, dividindo, temos que 8 dividido por 2 é 4, e a raiz vamos conservar. Veja, pessoal, que ao utilizar a fórmula da diagonal de um quadrado, acabo de encontrar o lado deste quadrado, que representa a face do meu cubo. Ou seja, acabo de encontrar um dos comprimentos do meu cubo. E, portanto, de posse dessa medida, posso agora utilizar a fórmula do volume para encontrar a sua medida. Veja, no lugar de A, vou colocar o valor de um dos comprimentos, que é 4 raiz de 2. Veja, pessoal, que este valor está elevado à terceira potência. E, portanto, temos que multiplicar esse número, essa base, por ela mesma 3 vezes. Então, lembre-se, 4 ao cubo, ou seja, teremos que realizar 4 vezes 4 vezes 4. Veja, 4 vezes 4 é igual a 16, e 16 vezes 4 é igual a 64. Para a raiz de 2, teremos que realizar a mesma conta. Veja, temos que multiplicar a raiz de 2 por ela mesma 3 vezes. Então, teremos raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Vamos aqui para o rascunho. Veja, quero calcular a raiz de 2 ao cubo. Então, devemos realizar o produto da raiz de 2 3 vezes. Note que, ao multiplicar duas raízes quadradas de 2, teremos o resultado 2, enquanto que essa raiz eu irei conservar.
E, portanto, tenho que a raiz quadrada de 2 ao cubo é igual a 2 raiz de 2. Vou multiplicar os números fora da minha raiz. 64 vezes 2, 128. E a raiz irei conservar. Aqui está, pessoal. Acabamos de encontrar o volume de um cubo que tem como medida da diagonal de uma de suas faces 8 centímetros de comprimento. Tudo bem? Vamos agora tratar a respeito do exemplo número 2. Veja, desejamos agora calcular o volume deste prisma aqui, ó, que é um prisma reto de base triangular. Veja, a sua base são triângulos e seus comprimentos são 3, 4 e 5. E também nos foi dado na questão, também nos foi dito que a área lateral deste prisma mede 72 centímetros quadrados. Vamos tentar criar algumas relações envolvendo o que já estudamos anteriormente. Veja, você deve se lembrar que o princípio para calcular o volume ele é muito simples. Devemos sempre calcular o produto entre a área da base e a altura. Só que aqui nos deparamos com alguns empecilhos, com alguns problemas. Primeiro, veja que não temos a altura do prisma. Não nos foi dada na questão a altura deste prisma. E que ainda precisamos encontrar o valor da área da base. E essa base é um triângulo, então precisamos encontrar a área deste triângulo, de medidas 3, 4 e 5. Tudo bem? Vamos primeiro tentar encontrar o valor da altura deste prisma. E para isso, vamos se utilizar de uma relação que nos foi dada na questão. Veja que nos foi dito que a área lateral mede 72 centímetros quadrados. Então vamos lembrar como faremos para encontrar a área lateral de um prisma? Veja, para calcular a área lateral desta face aqui, ó, veja, vou aqui pintar para que fique fácil a visualização de todos. Veja, olhe para essa face. Para calcular a área dessa face, devemos calcular o produto entre o comprimento da base e da altura. Veja que o comprimento da base nós conhecemos, que é o valor deste lado do triângulo. É o lado de medida 5. No entanto, não temos o valor da altura. Então, vou deixar a letrinha H. Mas, vamos agora, pessoal, pensar nas demais faces, nas faces que estão na parte de trás da minha figura. Então, veja. Vamos pintar dessa cor verde. Olhe para essa face aqui, ó, que está na parte de trás do meu prisma, deste lado aqui, ó. Então, veja. O comprimento da base é o mesmo da lá de cima, ó, que possui medida 4. No entanto, novamente, não tem o valor da altura. E, portanto, teríamos que calcular o produto de 4, que é o comprimento desta base aqui, dessa face, lá de trás, vezes a altura, que eu ainda não conheço. Mas, vamos agora pintar essa face aqui, ó, que se encontra lá atrás, do lado esquerdo. Veja. Essa é uma face de quanto de comprimento de base? Veja, que é o mesmo comprimento lá de cima, na parte de baixo. Tem comprimento igual a 3. E a altura, novamente, não conheço, porque é a altura do prisma. Portanto, teríamos que calcular o produto de 3 com a altura do prisma. De posse dessa relação, pessoal, posso trocar o valor da área lateral, porque a área lateral nos foi dada. Veja que a área lateral deste prisma corresponde a 72. Então, substituindo a área lateral por 72, temos que... Vamos agora somar a quantidade da variável h.
Veja, tenho 5H mais 4H mais 3H. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então, do lado direito, temos 12H. Vamos isolar a letrinha H. O 12 estava multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 12, 72 dividido por 12 é igual ao valor do H. 72 dividido por 12, isso corresponde a 6. E, portanto, pessoal, acabamos de encontrar o valor do comprimento da altura deste prisma. Tudo bem? De posse do valor da altura, nos resta calcular o valor da área da base. Porque caso eu encontre o valor da área da base, já poderei calcular o que nos foi pedido na questão, que é o volume deste prisma. No entanto, pessoal, veja que devemos calcular a área deste triângulo, que é um triângulo escaleno. E o que seria um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é aquele triângulo que possui todos os lados de comprimentos diferentes. Veja que um de seus lados mede 3, o outro 4 e o outro 5. Possui todos os tamanhos distintos. E, portanto, a maneira mais simples de se calcular a área deste triângulo seria através da relação da fórmula de Heron. Nós já vimos essa fórmula anteriormente quando tratamos a respeito de áreas de figuras planas. Vamos lembrar como calculamos a área deste triângulo? A área é dada pelo produto entre o semiperímetro e a diferença entre os semiperímetros e todos os seus lados, ou seja, P menos A, P menos B e P menos C. Calme, não se desespere. Vamos tratar com calma o significado de cada uma dessas letrinhas. Veja, P é o valor do semiperímetro do triângulo. Então, para calcular o valor do semiperímetro, devemos apenas, pessoal, somar o comprimento de todos os lados do triângulo. O semiperímetro é a soma de todos os lados, ou seja, 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. E ele é chamado de semi porque devemos dividir por 2. Portanto, acabamos de encontrar que o semiperímetro deste triângulo, de medidas 3, 4 e 5, é igual a 6. Então veja, para calcular a área desse triângulo, através da fórmula de Heron, basta calcular o produto entre o semiperímetro, que é 6, e a diferença entre o semiperímetro e cada um dos lados do meu triângulo. Então teremos 6 menos 3. Depois teremos 6 menos 4. E finalmente teremos 6 menos 5. Veja que apesar de a fórmula ser um pouco estranha para todos, ela não é difícil de ser calculada. Então vamos lá. Temos o produto entre 6, 6 menos 3, 3, 6 menos 4, 2. E finalmente 6 menos 5, que é igual a 1. Esse produto não irá alterar o valor do radicando. Então temos que a área deste triângulo é dada pela raiz quadrada. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Agora você deve se perguntar, pessoal, se essa raiz quadrada ela possui raiz exata. E sim, ela possui. Qual é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Agora sim, pessoal, acabamos de encontrar a área da base, ou seja, a área deste triângulo. E também já encontramos o valor da altura deste prisma. De posse dessas duas medidas, podemos finalmente encontrar o que foi pedido na questão, que é o volume deste prisma. E para isso, basta calcular o produto entre a área da base possui medida 6, e a altura possui medida 6 também. E, portanto, encontraremos que o volume deste prisma é igual a 36 centímetros
cúbicos. Finalmente, pessoal, vamos tratar a respeito do nosso terceiro e último exemplo, a respeito do volume de um cilindro. Vamos ver como faremos para realizar essa operação? Veja, um cilindro reto tem altura igual ao raio da base, e sua área lateral mede 32 π centímetros quadrados. E é para nós calcularmos o valor do volume deste cilindro. Então veja, pessoal, novamente, vamos sempre, primeiro, tentar escrever o volume da figura. E assim, saberemos de quais ferramentas iremos precisar para calcular o que foi pedido na questão. Veja que, para calcular o volume de um cilindro, devemos calcular o produto entre a área da base e a altura. A área da base, pessoal, já conhecemos de um círculo. A área da base de um círculo é dada por πr ao quadrado e a altura h. No entanto, pessoal, veja que não conhecemos o valor nem do raio e nem da base desse cilindro. O que nos foi dito é que esses valores são iguais, ou seja, que o R é igual a H. Mas tivemos uma informação adicional no texto dessa questão, que é a respeito da área lateral. E você se lembra como calculamos a área lateral de um cilindro? Então vamos lembrar? A área lateral de um cilindro ela é dada pelo comprimento da base, o comprimento da base de um círculo, ou seja, o comprimento de um círculo, é dado por 2πr, certo? E esse é o comprimento da base. Para calcular a área lateral, devemos ainda multiplicar pela altura. Veja, pessoal, que nos encontramos numa situação parecida ao do volume. No entanto, aqui eu sei o valor da área lateral, porque me foi dado na questão. Me foi dito que a área lateral mede 32 π. Então, eu posso fazer essa substituição. No lugar da área lateral, eu vou substituir por 32 π. Veja que no segundo membro da minha equação, eu tenho a seguinte expressão: 2πr h. Agora você deve se lembrar também que uma informação de extrema relevância para essa questão é que o raio da base é igual à altura. A altura é igual ao raio da base. E o que significa dizer isso em termos práticos? Isso significa dizer que eu posso trocar o R por H, ou, ao contrário, eu posso trocar o H por R. Tanto faz, aqui vai de sua preferência, pessoal. Vamos, por exemplo, trocar o H por R. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Lembre-se, isso foi dito na questão. Então vamos lá? Ficarei com a seguinte expressão: 32π é igual a 2π. No lugar de H, eu vou botar outro R. E, portanto, ficaremos com a seguinte expressão: 32π é igual a 2π, R vezes R, R ao quadrado. Vamos isolar a letrinha R? Veja, vou passar o 2π que está multiplicando para o outro lado dividindo. Portanto, teremos que 32π dividido por 2π é igual ao valor do R ao quadrado. Veja que o π eu posso cortar e o 32 eu posso dividir por 2. E, portanto, temos que o R ao quadrado é igual a 32 dividido por 2, 16. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, teremos que R é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Pronto, pessoal. Agora que encontrei o valor de uma das medidas, ou do R ou do H, posso finalmente encontrar o volume desse cilindro. Porque para calcular o volume, basta calcular o produto de R ao quadrado corresponde a 16, vezes a altura. Lembre-se que a altura tem a mesma medida do raio. Então, novamente, a altura tem medida 4.
E, portanto, o volume desse cilindro será igual a π vezes 16 vezes 4. 16 vezes 4 é igual a 64. E o π eu continuarei conservando na minha expressão. E, portanto, encontramos que o π é igual o volume desse cilindro é igual a 64 π centímetros cúbicos. Espero, pessoal, que tenha ficado claro para todos vocês que têm acompanhado aqui o canal. E peço a todos que, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva, porque aqui teremos videoaulas voltadas para resolução de exercícios e também da explicação da maior parte do conteúdo da matemática do ensino médio. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.